Olá a todos, vamos resolver aqui um problema de probabilidade. Consiste no seguinte: eu tenho um tabuleiro de xadrez conforme a figura. Eu vou escolher duas casas desse tabuleiro e eu quero saber qual que é a probabilidade do cavalo conseguir ir de uma casa a outra em um único movimento. Então, para começar, que tipo de problema é esse, né? É um problema, como não tem, como as casas são escolhidas ao acaso, é um problema de contagem meramente. A gente conta o número de casos totais e o número de casos favoráveis. Então, e aí a nossa probabilidade vai ser o número de casos favoráveis sobre totais. Então, falando que aqui é um evento A aqui, né, o cavalo conseguir de uma casa a outra, a letra não tem nenhum sentido, é só escolhida ao acaso mesmo. Isso aqui vai ser igual à quantidade que a gente escreve aqui pelo cercadilha, hashtag, de casos favoráveis. Eu vou escrever CF aqui, eu vou abreviar para ser mais breve. Abreviar para ser breve é ótimo, né? E dividido pelo número de casos totais, para ser mais rápido, para ser. Enfim, que eu também vou abreviar para ser mais breve, né? É, Tá, o número de casos totais vou deixar para contar no final, mas é o mais fácil, tá? O número de casos favoráveis, para a gente fazer a conta, primeiro a gente vai ter que raciocinar um pouco de como o cavalo ele se mexe, né? Então, só rapidamente aqui trocar o pincel. Cadê o. Ai meu Deus. Agora sim, perdão. Tá. Então, nós temos aqui. Vamos supor que temos um cavalo nessa casa que está aqui circulado. Nós queremos saber para onde ele consegue ir. O cavalo ele anda sempre duas casas, ou na horizontal ou na vertical, e uma casa na outra direção, formando um L. Então, por exemplo, ele consegue vir daqui para esta casa aqui. Vou fazer uma setinha aqui, que ele fez uma espécie de L, né? Um movimento em L, ele andou duas na vertical, uma no horizonte, no horizontal. Aqui, aqui, ele consegue ir e até um máximo de, como a gente pode ver aqui, de 8 movimentos. No caso, esses movimentos, se você quiser se a gente for um pouco mais rigoroso, para estabelecer que o máximo de movimentos é 8, a gente vai escrevendo todos os casos de dois movimentos na horizontal e uma vertical, e dois movimentos na vertical e na horizontal. Então a gente pode escrever duas para cima, uma para a esquerda, duas para cima, uma para a direita. E se a gente for listando todos, a gente vai ter um total de 8. Mas isso daqui também não é necessário. É só, esse fosse o nosso interesse, é o seu número máximo. Por que eu estou falando número máximo? Aliás, eu estou falando número máximo porque, ó, se o cavalo estiver aqui, por exemplo, nesse cantinho, ele só consegue fazer um, dois movimentos. Isso se dá por conta do quê? Para o cavalo conseguir fazer todos os movimentos, ele tem que ter uma folga de duas casas em todas as direções, já que ele vai se mover duas numa direção, uma na outra. Então, para que todos os movimentos sejam possíveis, é necessário que haja esse espaço, né, de duas casas. Acho que fica bem intuitivo. Então, de cara, a gente já tem essas informações acerca do nosso pocotó, né, do cavalo. Dito isso, um, um jeito não muito inteligente da gente fazer as contas seria passar por casa do tabuleiro e contar quantas casas eu consegue ir, e aí eu somando tudo isso é o número de casos favoráveis. Mas, no entanto, todavia, né, isso aqui seria muito exaustivo e, francamente, né, que coisa chata, né? O que a gente pode fazer, no entanto, é a gente reconhecer padrões que nos permitem identificar grupos de casa
e como para onde que o cavalo consegue ir, grupos de casas se comportam da mesma forma, facilitando e encurtando as nossas contas. Então, só apagar aqui rapidamente, tá? Opa, agora sim, deu uma travadinha, beleza, voltou, trocar a cor da caneta até. Olha só que legal, aqui ele tem folga de 2 para todas as direções, na de baixo, nessa aqui também, aqui, mesma coisa, aqui e aqui. Olha que legal. Todas essas casas desse quadrado 4x4, ele tem folga de 2. E se a gente for ver todas as outras casas, mais nenhuma tem. Então, para a gente fazer a conta dos casos favoráveis, então aqui, cercadilho, casos favoráveis, a gente já tem que é igual a 16 casas que podemos andar 4. Perdão, podemos andar 8. 16 vezes 8. Mas agora a gente vai ter que continuar com o resto. A gente começou vendo pelo centro do tabuleiro, né? Então vamos continuar aqui agora mais pelas pontas, né? Então, aqui, desenhar o pessoal que está nas casas imediatamente externas a esse primeiro quadrado, né? Note que a gente não vai fazer a conta com quadrado agora, porque senão a gente estaria repetindo conta. Mas a gente vai, na verdade, analisar cada elemento aqui. Tá vendo que esses aqui eles só conseguem dar uma para a esquerda, os aqui, os camaradas mais abaixo, uma para baixo só, os camaradas mais à direita só conseguem dar uma para a direita, e os camaradas mais acima apenas uma para cima. Só que entre eles a diferença, esse cara aqui, além de andar uma só para cima, ele anda uma só para a esquerda. Esse cara anda só uma para a esquerda, esse aqui anda só uma para a direita e uma para baixo só. E esse cara aqui tem o mesmo comportamento, né? Outra coisa que a gente vai percebendo é um comportamento de simetria, né? Se a gente ficasse girando o tabuleiro, vamos supor que a gente tirasse em sentido anti-horário, ou seja, ali para girando à esquerda, né? Esse cara viria para cá, esse cara viria para cá e esse cara viria para cá. Por isso que há uma equivalência, por isso que o comportamento deles tem essa coisa em comum, né? Então, aqui vou pegar esses caras aqui, ó, eles andam 1, 2, 3, 4. Ao passo que os demais, que eles só tem uma restrição, e você pode olhar cara por cara desse e ver que eles têm, tirando aqui, que eles só, por exemplo, esse aqui que tem um para baixo, só andam para baixo, todas as direções ele consegue andar 2. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem alguns caras com 6 e alguns caras que andam 4. Quantos caras que andam 4? São 4, né? Já que são as 4 extremidades desses caras imediatamente externos ao quadrado que a gente desenhou anteriormente. Então a gente coloca aqui mais 4 vezes 4, ficou caneta diferente, vai assim mesmo. Mais. Aí quantos que sobraram? 1, 2, 3, 4. E aí vão se repetir em todos os outros cantos, né? Então mais 16 vezes 6. Tá? Agora. Opa, 16 vezes 6. Agora faltou contar os caras das pontas. E vamos aqui rapidamente apagar tudo para não ficar confuso, para ficar simples. Beleza, vamos voltar aqui com o vermelho. A gente quer saber esses caras aqui. Esse aqui, opa. Aqui. Aqui. E. Ai, meu Deus.
Aqui ficou horroroso, mas enfim. Esses caras têm alguma direção que eles não conseguem andar nenhuma, né? Então, os caras dessa coluna, eles não andam para a direita, os caras aqui não andam para cima, os caras aqui não andam à esquerda e os caras aqui não andam para baixo, tá? Além disso, esse aqui não... Ó, nas grandes extremidades, eles só andam duas. E ao passo que esse aqui, ó, além de eles não andar para a direita, eles só andam uma para cima. Então, vamos contabilizar primeiro os que estão nas extremidades. Aqui, opa, carinha errado. Aqui. Ele vai andar 1, 2. Depois, os que estão imediatamente próximo à extremidade. 1, 2, 3 movimentos, 3 L's. E aqui, ó, os demais, tá vendo que ele só tem essa restrição? Eles conseguem, eles não andam, por exemplo, aqui da última fileira, aqui de baixo, eles não andam nada para baixo, mas eles conseguem fazer todos os. Eles têm um espaço de 2, tanto para cima, como para a direita, como para a esquerda, que faz com que nesse cenário eles tenham 4 movimentos. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 vezes 4, que andam 4, né? Então, cadê? Ah, tá aqui. Achei. Mais. Vou colocar aqui embaixo. 4 vezes. Ó, perdão. 4 vezes, como são 4, então são 16 caras que andam 4. Né? Já que são 4 aqui numa das pontas, aí pega com as outras pontas, multiplica por 4 dá 16. Aí aqui, caras que andam só 3, são um total de 4, né? Então 4 vezes 3. Eu vou apagar esse rabisco aqui rapidamente, né? Rapidamente não, né? Eu tô bem devagar aqui com as coisas. Por favor, peço paciência. E aqui, mais 4 vezes 2. Então, esse é o número de casos favoráveis, já que a gente foi exaustivo com o tabuleiro. Para a gente fazer uma conferência rápida, opa, ó, a gente contabilizou 4. Só teve um que eu acabei invertendo a ordem, né? Então a gente contabilizou 4 aqui, 16 aqui. Então, 4, 8 mais 16, 24. 24. Beleza? Mais aqui 16, 40. Mais 4, 44. Mais 16, 60. Então faltaram 4. Tá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 8, 16. 4. Perdão. Esses daqui não são 4, são 8, na verdade, os que andam 3. Porque tem esse e esse. Então já dão 2. E aí vezes 4. Totalizando 64. Eu já ia errando. Peço perdão pela gafe aqui. Se você, enquanto antes, né, no vídeo, viu que eu estava cometendo esse erro aqui, não consegui entender, fico muito feliz, né? Porque você não estava entendendo que estava errado, né? E não podemos compactar com erro. Opa, cadê a caneta? Tá aqui. Tá? Mais 8 vezes 3. Beleza, por isso que é importante também fazer essa conferência, né? 16 vezes 8, 128. Mais 16, 144. Mais 16 vezes 6. 16 vezes 6 é 92? Não, 96. Então, 96 mais 144 é 240. Mais 16 vezes 4, que é 64, 304. Mais 8 vezes 3, 328. Mais 4 vezes 2, aqui vai dar 336. Ou é 336, isso mesmo.
casos favoráveis. Agora, o caso totais, na verdade, esse cara é bem simples. Como nós temos 64 casas e vamos escolher duas ao todo, é basicamente 64, escolhe 2. Então, aqui, resposta final é 336 dividido por 64, escolhe 2. Como essa parte aqui é meramente numérica, deixo a cargo do telespectador desenvolver essa conta, apesar que, na minha opinião, dado o raciocínio, né, se isso fosse uma questão de prova, por exemplo, aí lógico, você vai explicar um pouco esse raciocínio, né, o que eu falei estaria por escrito. Para mim, acho que isso aqui está muito mais que bem resolvido. Então, eis aqui obtido o valor. Agradeço por ter assistido o vídeo. Forte abraço, bons estudos.